Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus. Nós estaremos hoje dando continuidade ao nosso tema da confissão. Nós vimos no programa anterior que a confissão sincera é uma base fundamental para a salvação da pessoa. Nisso consiste o arrependimento para a vida, a intenção sincera da pessoa de mudar a sua vida, procurar a Deus, procurar a Jesus, procurar o conhecimento de Deus através da Escritura. E tudo isso começa com uma confissão de pecados. Eu sou pecador. Se eu tiver na minha mente que eu sou bom, eu jamais vou conseguir a minha salvação, porque o arrependimento não virá. Então nós vimos, em primeiro lugar, isso que eu estou falando, da necessidade fundamental do arrependimento para a salvação. O arrependimento envolve o quê? O reconhecimento de pecado. Ora, o homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. Então, esse reconhecimento de pecado não é um simples reconhecimento de que eu fiz alguma coisa e estou arrependido. Isso é remorso. E a pessoa volta a incidir no erro. O arrependimento sincero não é reconhecer que eu cometi um pecado, mas reconhecer que eu sou um pecador e vou pecar novamente. Então, eu me coloco obrigatoriamente nas mãos de Jesus, porque somente a justiça de Cristo pode me salvar. A minha justiça só vai me levar para baixo, para um caminho que eu conheço o final e certamente não vou gostar dele. Daí nós vimos alguns exemplos de confissões que não são sinceras. Nós vimos em primeiro lugar o faraó, na hora da tormenta, do fogo, da tempestade, o coração dele se enternece. A hora que brilha o sol, o coração endurece novamente. E assim são tantas pessoas. Na hora do desespero, todos se voltam a Deus. Acabou também. Ele se volta para si mesmo. Eu. O outro pecador que nós vimos, da confissão insincera, é Balaão. Aquele homem que está com o pé em duas canoas. Uma hora é Deus. A outra hora, ele está cobiçando o ouro, a prata, a honra que lhe foi prometida. Daqui a pouco, ele se volta para Deus novamente. Passado aquele momento, está lá a cobiça implantada no seu coração. Hoje, nós vamos falar sobre mais alguns pecadores que fazem as suas confissões de maneira inválida. E nós vamos também fazer um esboço histórico e arqueológico a respeito desse quarto pecador, que faz a sua confissão após o cerco de Jericó. Então vamos começar pelo primeiro pecador. Pecador falso. Pecador que não é sincero, que faz uma confissão deliberadamente falsa. Ele não tem o momento de enternecimento que tem o faraó. Ele não tem o benefício da dúvida que tinha Balaão. Esse nosso pecador insincero é Saul. Saul foi ungido rei em Israel, primeiro dos reis, mas ele logo se desviou do caminho. E Deus colocou nele um espírito que conduzia ele para o lado mau. Ele uma hora honrava Davi,
No instante seguinte, ele queria matar Davi. Quando o profeta Samuel enviou Saul à guerra, ele recomendou: extermine, não deixe nada vivo, não traga nada com você. Essa é a ordem do Senhor Deus de Israel. Vai à guerra para valer. Extermine essa cidade e esse povo da face da terra. Não deixe nada, não traga nada. Muito bem, Saul foi à guerra, ganhou, mas ele trouxe o despojo da cidade. Ele deixou vivo Agag contra a ordem de Deus. Ele trouxe multidão de bois. Quando ele encontra o profeta Samuel, o profeta pergunta a ele: você fez o que eu falei? Ele falou: eu fiz. E esse mugido de bois que eu estou ouvindo? O que é isso? Ah, responde Saul, eu tive medo do povo e trouxe alguns bois para sacrificar ao Senhor. Ora, ele trouxe 2.000 bois para sacrificar 10 ao Senhor. Os outros 1.990, sabe lá, Saul também trouxe vivo a nada menos do que Agag, o rei, que deveria ser o primeiro a ser eliminado da face da terra. Tanto que o profeta Samuel, tomando da espada de Saul, despedaça Agag na frente dos olhos dele, para mostrar que as ordens do Senhor são rigorosas e devem ser cumpridas a risco. Isso se refere hoje a quê? Muita gente acha que o Deus do Velho Testamento é um Deus cruel, diferente do Deus do Novo Testamento. Deus é o mesmo, hoje, sempre e eternamente. Da mesma forma, Jesus é a pessoa divina do Verbo de Deus. Ele é o mesmo hoje, sempre e eternamente. Por isso que o livro da vida do Cordeiro está escrito desde a fundação do mundo. Porque Jesus é Deus. Ele vive eternamente. Antes do princípio do mundo, o Verbo de Deus estava lá. E ele já intercedia pelo seu povo. Então, as ordens divinas procedem de fora do tempo, da eternidade. Elas têm que ser cumpridas rigorosamente. Isso se transmite hoje através do quê? De votos, juramentos que a pessoa faz. Deus não te pede nenhum voto, mas se você fizer um voto, cumpra. Porque daí passa a ser exigido. Outra coisa, os juramentos. Você pertence a uma igreja evangélica. No ato do batismo, toda a igreja exige do crente uma profissão de fé. O que é esta profissão de fé? Ao ser batizado, ao fazer a sua profissão de fé, você vai estar assumindo uma série de compromissos com as regras de fé da igreja. Essa profissão de fé não é algo vão. Você não pode ignorar o que está por trás disso. Toda a igreja tem uma constituição. É obrigatório isso. Para que se registre uma igreja, você tem que apresentar uma constituição da igreja. Ou seja, o que essa igreja vai fazer? Qual a ideia dela? Quais são as regras de fé da igreja? Vou dar um exemplo. A igreja presbiteriana é uma igreja confessional. Ela segue a confissão de fé de Westminster e os catecismos de Westminster. Então, a pessoa que vai lá na frente, faz o seu juramento, faz a sua profissão de fé, ela se obriga a obedecer todas essas regras de fé. Da mesma forma, você vai numa igreja batista, eles têm lá a sua constituição,
a sua história e as regras de fé às quais você se obriga. As regras de fé da igreja não são uma curiosidade. O que você diz ali no batismo, a sua profissão de fé, são votos e juramentos que você faz perante Deus e perante os homens. Então, é obrigação do crente procurar conhecer a Escritura e as regras de fé da igreja, uma vez que vocês estão todos, que são crentes, obrigados a isso. Se a igreja não te esclarece isso, é uma falha da igreja. Você tem que levar o sacramento a sério. Senão, ele não terá valor algum. Um sacramento não vale pelas emoções, pelos sentimentos, pela experiência pessoal. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O sacramento é um reconhecimento público de que o crente é um cristão. Nada mais do que isso. Se alguém te leva a crer que o sacramento vai te salvar, vai te dar um novo nascimento, não acredite nisso, porque não é verdade. O sacramento é uma expressão pública de que o crente assumiu um compromisso com Cristo e de que o crente se prontifica a obedecer às regras de fé da igreja. Então, essa confissão insincera de Saul, trazida para os dias de hoje, ela pode se configurar nesses votos e juramentos que são feitos na igreja, num tribunal, numa promessa que você faz a outra pessoa, num compromisso que você assume, que depois você vê que vai te trazer prejuízo, e você quer cair fora? Não pode. Tudo isso está embutido nessa ideia das confissões. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito de Saul. Está no livro 1 de Samuel, capítulo 15, verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A sua voz é a voz do povo, não é a voz de Samuel. Então, o que nós vemos aqui? Saul mentiu. Saul não temia o povo coisa nenhuma. Saul foi um rei despótico, foi um tirano que nunca temeu ninguém, nunca respeitou ninguém. Não respeitou a vontade de seu filho, Jonatas, não respeitou a Davi, que já era um ungido de Deus. Ele foi sim movido pela sua cobiça, pelos tesouros que ele ali encontrou, pelo gado, pela amizade do rei. Isso, sim, é o que levou ele a fazer o que ele fez. Ele mentiu descaradamente e mentia. Ele prometeu a Davi, quando Davi poupou a vida dele por 2 vezes, que não perseguiria mais Davi, e em seguida ele passou a perseguir Davi. Saul mandou matar 40 profetas do Senhor de uma vez só. Eram profetas do Deus de Israel, uma família fiel. Saul não respeitou nem esses sacerdotes do Senhor. Ele respeitaria o povo? Ele mentiu. E mentia. Até o fim da sua vida. A morte de Saul nos traz o relato do primeiro suicídio na Bíblia. Saul, ao morrer, pediu ao escudeiro que atravessasse ele com a espada, mas o escudeiro, com medo, não quis. Então ele se suicidou, jogando-se em cima da sua espada. O suicídio é um assassinato. O suicídio transgride o mandamento de Deus: não matarás. Esse mandamento envolve todo o cuidado com a nossa vida e com a vida de outras pessoas.
Então, Saul, por todas essas atitudes insinceras, ele trouxe condenação para si mesmo e para toda a sua família. A desgraça não se abateu somente sobre Saul, mas sobre todos os seus filhos, sobre toda a sua família. É isso, então, que nós temos que ter em mente. Você fez o seu voto, você fez a sua confissão, você fez o seu juramento, você fez a sua profissão de fé. Procure conhecer o que está por trás disso. Esclareça-se, porque a ignorância não é justificativa para o pecado. Está escrito claramente em várias partes da Bíblia. Então vamos partir agora para o quarto tipo da confissão insincera. O primeiro foi Faraó, endurecido. O segundo, Balaão, dúbio. O terceiro, Saul, completamente falso. Vamos ver o nosso quarto confessor. Esse é o penitente duvidoso. É Acã. Acã, no cerco de Jericó, ele participou da batalha. Era uma família reputada dentro de Israel, valentes guerreiros. Então, quando Israel conquistou Jericó, eles não usaram de nenhum artifício humano. Eles rodearam a cidade por 7 dias, conforme as instruções do Senhor. E no 7º dia tocaram as trombetas e o povo clamou e as muralhas se romperam. Vamos falar um pouquinho dessas muralhas de Jericó? Depois nós voltamos ao nosso pecador. Quando nós imaginamos uma muralha, nós pensamos nos muros que nós vemos hoje por aí. Ou aquela casa tem um muro alto, vai ver que era assim. Mas não era assim. A muralha externa de Jericó tinha 12 metros de espessura. É inimaginável algo como isso nos dias de hoje. A muralha externa da cidade tinha 12 metros de espessura. Puxa, mas acabou aí? Não acabou aí. Depois tinha a muralha interna, que tinha 8 metros de espessura. Os invasores tinham que vencer uma parede de 20 metros de espessura. Essas paredes eram feitas com pedras lavradas e unidas com betume. Essa região toda da Palestina, que hoje é um deserto, era uma densa floresta. Mas com as guerras entre eles, as invasões, o que os invasores faziam? Eles cortavam as árvores da floresta e colocavam ao lado da muralha e incendiavam. Iam jogando madeira, e esse fogo ficava tão quente que ele derretia o betume e calcinava essas pedras. E com isso, ao longo de milênios de história de guerra, essas florestas foram destruídas e virou um deserto. Então, quando falamos das muralhas de Jericó, vocês têm que ter em mente a grandiosidade desse milagre de Deus, como de todos os outros milagres. Escavações arqueológicas realizadas no século passado levaram esses arqueólogos, historiadores, pesquisadores, escavando até o ponto de ruptura dessa muralha. E o que eles constataram? Não existe uma explicação física para isso. Não existe uma explicação física para isso. Não foi um terremoto, não foi uma tempestade, não foi uma inundação. Foi um milagre de Deus. O que a Bíblia nos diz a respeito dos milagres de Deus é a verdade. Os historiadores
não acreditam na Bíblia, os arqueólogos não acreditam na Bíblia. Então eles passam vidas e vidas e vidas pesquisando coisas que nós abrimos a Bíblia e já sabemos. O cristão, quando busca o conhecimento, ele está sempre à frente das pessoas que não são cristãs. Porque nós temos a única fonte fidedigna de todas as informações do mundo, que é a Escritura. Está ali escrito na Escritura que o Mar Vermelho se abriu para que passasse Israel. Você já saiu de férias? O casal, 3 filhos. Depois de 2, 3 dias, eu quero ir num lugar, não, eu quero ir no outro, não, eu não vou. É aquela loucura. Agora imaginem Moisés, com 2,5 milhões de pessoas, e mais outros milhões de animais, mais as carroças, os servos, os objetos. Você já fez uma mudança? Você já chamou a lusitana? Fez uma mudança de uma casa para outra? É um transtorno. É um negócio horrível. Então imagine esse povo caminhando no deserto, carregando suas tendas, seus utensílios, seus móveis, suas crianças, seus velhos, seus animais. Seriam 6 milhões de almas, almas, 2,5 milhões de almas dos homens, e mais os animais, atravessando a pé o Mar Vermelho. Não é brincadeira. Se fosse permitido a cada homem, a cada mulher, a cada criança ali, ter o controle sobre o seu arbítrio, e o êxodo não aconteceria jamais. Nós vemos nesse milagre o controle soberano de Deus sobre a mente e a vontade do homem. Caso contrário, como esse povo iria peregrinar durante 40 anos pelo deserto, se não levados unicamente pelo Espírito do Senhor? Voltemos agora a Acã. Vamos ver o que nos diz a Escritura a respeito da atitude dele. Josué, capítulo 7, verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente, pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Acã, terminado o cerco de Jericó, ele viu 2 capas bonitas, ouro, prata, e ele deixou-se vencer pela sua cobiça. Então ele pegou aquela prata, pegou aquele ouro, pegou as capas, trouxe para a tenda dele, fez um buraco e escondeu ali no chão. Mas Deus é aquele que sonda pensamentos, que perscruta os corações, ele sabe de tudo. E com essa atitude de Acã, todo o Israel entrou em pecado. E eles, quando faziam novas excursões de guerra, eram derrotados. E a desgraça se abateu sobre o acampamento. Daí Moisés, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, perdemos o favor de Deus. Então eles chamaram os sacerdotes, os príncipes, os anciãos, e deitaram as sortes. E deitaram a sorte sobre as famílias e tal, e acabou caindo na família de Acã. Moisés chamou Acã e disse: conta tudo o que você fez. E Acã confessou: eu fiz assim, assim, assado, assado, e contou efetivamente tudo. E ele e toda a sua família foram condenados à morte por apedrejamento. Isso é crueldade de Deus? Não é. Nessa época da conquista de Canaã, como eu já disse,
não eram meia dúzia de pessoas, eram milhões de pessoas. Um povo rude, um povo bárbaro, um povo nômade que nem casa tinha, vivia em tendas no deserto para lá e para cá. Se a disciplina não fosse rigorosa, esse povo tornar-se-ia incontrolável. Então, essa é a confissão daquele que faz, depois não tem volta. Depois, não tem volta. E quando ele volta, quando ele se arrepende, é tarde. As lendas judaicas dizem, nesse caso de Acã, que ele, pela sinceridade da sua confissão, ele poderia ter sido salvo por Deus. Vejamos o que nos diz. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Josué, capítulo 7, verso 19. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, e não me ocultes. E ele fez a confissão sabendo que iria morrer, sabendo que seria condenado. E como eu disse, muitas lendas judaicas dizem que ele foi perdoado por isso. Nós vemos que é diferente de Saul, diferente do faraó, diferente de Balaão, mas os comentaristas bíblicos se dividem a esse respeito. Eu acredito que uma confissão sincera, mesmo num pecado tão grave, pode levar a pessoa ao perdão. Porque uma confissão sincera só pode prover do Espírito de Deus. O homem natural não consegue fazer essa confissão sincera. Se ele foi sincero e fez essa confissão, foi pelo Espírito. Eu prefiro acreditar que ele foi salvo. No próximo programa, nós vamos dar continuidade ao pecador desesperado e ao pecador sincero. Vamos tratar dos dois extremos que nós não vimos até aqui. Agradeço a vocês e agora oremos, irmãos. Pai eterno, Deus onipotente, tem misericórdia de nós, Pai. Orienta-nos, coloque em cada um de nós o Teu Santo Espírito, para que consigamos caminhar nos Teus caminhos com sinceridade, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos a todos e conduza-nos pelos Teus caminhos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.